Olá, oitavo A. Aqui é a professora Iris e esse é um vídeo de revisão sobre os problemas das cidades latino-americanas. A América Latina é uma área de urbanização tardia e acelerada, oitavo ano A, como vocês já sabem. E por isso, a urbanização dessa região ocorreu de forma não planejada e sem ações governamentais efetivas e eficientes para combater os problemas que surgiram devido às características da sua urbanização. E são vários os problemas enfrentados pelas populações urbanas dos países da América Latina. Dentre eles, nós podemos começar pelo pior, aquele que deixa as pessoas em situação de vulnerabilidade arrasadora, que é a pobreza, que é a falta de condições para as necessidades básicas ou mínimas de sobrevivência. Além da pobreza, nós temos também algo que é muito característico nas cidades da América Latina, que é a segregação socioespacial urbana, em que as pessoas ocupam os melhores ou os piores espaços urbanos segundo a sua renda. Aquelas pessoas cuja renda é maior podem se instalar em locais privilegiados. Agora, as pessoas cuja renda mal dá para sobreviver se instalam nas periferias dos espaços urbanos, em cortiços, em favelas. E aí nós passamos para outro grande problema nas cidades latino-americanas, que é justamente a favelização. No livro didático de vocês, oitavo ano, vocês podem encontrar dados que apontam que cerca de 20% dos habitantes latino-americanos vivem em moradias precárias. E uma coisa tem que ser levada em conta: essas habitações precárias, como forma de sobrevivência social, elas são a única alternativa, para muitas pessoas, para muitas famílias. Mas elas também mostram como as políticas públicas são deficientes. Elas mostram a falta de políticas públicas, a falta de articulação dos governantes para tentar sanar as desigualdades sociais. Porque muitas vezes quem está em posições de poder esquece de ter um olhar mais significativo, mais eficiente para as pessoas que estão vivendo de forma vulnerável. O que está sendo feito pelas favelas no Brasil hoje? Quais são as políticas pensando nos habitantes das favelas? O que está em evidência no cenário nacional, além da violência policial, por exemplo, que é tão comum nesses ambientes? Isso é algo que nós, enquanto cidadãos, precisamos observar, precisamos averiguar e acompanhar dos nossos governantes. A gente precisa saber o que essas pessoas estão fazendo pelos mais vulneráveis. Além da favelização, da precariedade habitacional, a gente também pode citar o saneamento básico insuficiente, que é a falta de redes de água e redes de esgoto, é a falta de coleta de lixo, é a falta de limpeza urbana. Também um dado que vocês podem encontrar no livro didático de vocês aponta que cerca de 106 milhões de latino-americanos não têm saneamento básico. Isso é muito grave. Outra coisa que nós podemos citar é o desemprego e a informalidade. Esse é outro problema gravíssimo nos grandes centros urbanos latino-americanos. Cerca de 160 milhões de trabalhadores, oitavo ano A, estão na informalidade na América Latina atualmente. E é importante notar que isso ajuda até a explicar por que a América Latina se tornou epicentro da pandemia do novo coronavírus. Aí vocês podem perguntar, o que uma coisa tem a ver com a outra? O que a falta de empregos ou os empregos informais tem a ver com o fato de que a nossa região aqui, a América Latina, se tornou epicentro dessa pandemia global? Ora, é só a gente raciocinar um pouquinho. O isolamento social, importantíssimo para combater a disseminação do vírus, é absolutamente inviável, oitavo ano A, para as pessoas que são obrigadas a trabalhar na informalidade. Como é que você vai dizer para uma pessoa que ela precisa parar a sua atividade econômica por conta de um vírus que ela não sabe nada sobre ele? Como é que essas pessoas vão comer? Como é que essas pessoas vão comprar alimentos para si e para suas famílias se elas tiverem de parar de trabalhar sem nenhuma garantia, sem nenhum apoio, sem nenhum auxílio?
E aí, é justamente aí que entra o papel dos governantes para ajudar a quem mais precisa. Oitavo ano A, o que aconteceu pelo mundo foi que países com governos competentes, com governos articulados, com governos que se mobilizaram para ajudar os mais vulneráveis, esses países conseguiram lidar melhor com a pandemia do novo coronavírus. Agora, em nações negacionistas, em países em que os governos negaram a gravidade da pandemia, em países de governos incompetentes, as pessoas precisaram viver o conflito entre pega o vírus ou morre de fome. Ou trabalha correndo o risco de se contaminar, ou fica desamparado, sem ter como se alimentar, sem ter como se sustentar. E aí o que a pessoa faz? Vai se expor ao vírus, porque a necessidade primeira dela, a coisa que ela mais precisa, é se alimentar. Depois ela vai pensar em qualquer outra coisa. E é interessante a gente notar, oitavo ano, porque muitos estudiosos apontam que o maior problema da informalidade é a ausência de proteção social. Né? E a pandemia desmascarou isso da forma mais cruel possível. O maior problema da informalidade é a ausência de proteção social. E os governos são obrigados a oferecer proteção social aos habitantes da nação. E aí, passando para outro grave problema nas cidades latino-americanas, a gente tem mobilidade urbana deficiente. Isso é algo que afeta a vida de todo mundo. A gente está cansado das vias que são inadequadas para o tráfego intenso. A gente está cansado dos engarrafamentos porque as cidades não têm planejamento urbano, né? As vias esburacadas que podem causar e geralmente causam acidentes. Então isso é uma coisa que precisa ser resolvida para ontem e é muito característico das cidades latino-americanas. Vamos agora, oitavo ano A, resolver a quarta e última questão da última atividade que vocês fizeram de 4 questõezinhas. Vamos lá. Questão 4. As cidades latino-americanas são a expressão visível das desigualdades sociais. A alternativa que melhor corresponde a essa afirmação é: item A. A América Latina teve uma urbanização tardia e acelerada? Isso é verdade? É. Só que essa frase é aquela que melhor corresponde à afirmação inicial da questão. Qual é a afirmação inicial? As cidades latino-americanas são a expressão visível das desigualdades sociais. Será que dizer que a América Latina teve uma urbanização tardia e acelerada é a melhor frase que traduz isso? Vamos ver os outros itens. Item B. Os países latino-americanos sofrem com grave violência. Isso é corretíssimo. A violência é um dos grandes problemas dessa região do planeta. Mas será que essa é a frase que melhor traduz as desigualdades sociais? Item C. Não há refugiados na América Latina. Isso é mentira, né? O item está errado por si só. Item D. A ocupação dos espaços urbanos é realizada segundo a renda dos seus habitantes, onde, por um lado, há bairros com boa infraestrutura urbana e, por outro, há favelas e bairros carentes. Entre esses 4 itens, qual é aquele que melhor corresponde à questão das desigualdades sociais? É o item D, né, crianças? Que esse item é aquele que fala que, segundo a renda, os habitantes vão morar em bairros com boa infraestrutura ou vão habitar em locais mais carentes, mais precários. Então, o item correto é o item D. Com isso, meninos, a gente encerra por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima.